Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe agora quando que os espectadores vão assistir. Eu me chamo Clayton, eu sou um dos fundadores da Upflux e agradeço a Vital aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês e pela parceria desse braço que a Vital... Eu estou escutando um retorno uns 5 segundos. Aham. Não? Agora acho que resolveu. Então, falhas técnicas. Não, ainda continua com probleminha. Aham. Com uns 10 segundos de atraso. Tenho. Eu também estou escutando ele no delay. Tá tudo certo agora? Bom, vou tentar recomeçar aqui, vamos ver se funciona agora. Então, bom dia. Já dei bom dia, acho que para todos, acho que já ouviram. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na Upflux e para começar, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho aí sobre essa história que a gente vem construindo com a Unimed, com as Unimeds. E o nosso projeto ele começou, teve uma base científica em 2016, mestrado e doutorado, que a gente começou a desenvolver junto na PUC Paraná, em parceria com a Unimed. E aí a gente fez essa primeira parceria. O nosso primeiro cliente foi a Unimed Federação Paraná. E desde 2017 a gente vem trabalhando junto com eles, inicialmente dentro da operadora, depois evoluímos para dentro dos hospitais, dos recursos próprios das Unimedes. Em 2018 a gente teve um prêmio do Sinapse da Inovação, onde a gente conseguiu também aí mais uma força, mais um aporte para desenvolver mais a nossa tecnologia. Em 2019 a gente participou de um programa de capacitação do Startup SC, os fundadores. Em 2019, a gente também, em paralelo, participou do maior programa de aceleração do Brasil, que é o Inovativa Brasil. Também ganhamos um prêmio de inovação em Joinville. Em 2019 também fomos uma das 10 startups selecionadas com o tema aí, saúde baseada em valor dentro da CONAP, né? Então fomos selecionados por uma banca aí da NAP. E fechamos o ano com mais de 25 clientes, já presentes em 8 estados e crescimento de 600% aí no ano passado. Nesse ano a gente tivemos aí a primeira presença internacional numa avaliação desse órgão, que é o Nelson Hall, que tem uma ferramenta sobre avaliações de ferramentas aí focado em mineração de processos, que é uma das tecnologias dentro da nossa plataforma. E para nossa grata satisfação aí ficamos entre os dois melhores colocados ali em High Achievers, né, no eixo de alcance de resultados aí, especialmente aí pelos nossos resultados na saúde. Eles inclusive entrevistaram algumas das Unimeds que são nossos clientes. Foi bem bacana a experiência aí, esse início de presença internacional aí por esse instituto de pesquisa que nos posicionou num local que a gente ficou muito, muito feliz pelos resultados atingidos aí. E, bom, para quem quiser saber mais sobre essa avaliação, está disponível dentro do site da Nelson Hall. Um pouquinho sobre a nossa essência, né? Então, dentro da nossa cultura, a gente tem essa missão, né, de colaborar na construção de um sistema de saúde de qualidade e eficiente. E dentro dessa colaboração com o sistema de saúde, a gente separa 4 linhas de atuação, né? Então, nossa plataforma de inteligência artificial, ela é focada nessas 4 linhas, mas sempre com a visão de melhorar a eficiência, de melhorar a qualidade dos processos. E destacamos ali o uso, né, do nosso módulo de Lean Analytics e simulação digital dos processos, tanto para dentro de hospital,
quanto para dentro de pronto atendimentos, também centro de imagens. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência sobre esse pacote do produto. Também a avaliação da jornada do paciente dentro da operadora e auditoria inteligente de contas retrospectiva aí, que também é uma atuação forte nossa com as Unimedes. E a Upflux, na sua essência, ela tem sempre aí um viés de descobrir o que, por meio de dados, descobrir o processo que acontece, enriquecer esse processo e ampliar essa visão, correlacionar ela com outros fatores, para gerar informações, para dar mais transparência a esses dados. E a gente faz isso se conectando aos dados de prontuário eletrônicos, dados clínicos e de contas médicas. Então, esse é um pouquinho aí dos 4 módulos que a gente já tem essa parceria e acordo firmado com a Vital, com a FESP, para todas as singulares do grupo, né, com toda uma condição aí financeira já pré-acordada. Falando um pouco sobre o diferencial, a nossa tecnologia dentro da plataforma aí que nos faz únicos no cenário nacional é a descoberta e monitoração automática de processos. E diria até que em cenário mundial, pela Nelson Hall, o único player, né, de mineração de processos que descobre processos e dá transparência a eles, baseado em dados, né? Então, o único atuando no segmento aí exclusivamente de saúde. Então, basicamente, o que a gente faz é se conectar, aqui especificamente nesse cenário apresentado em dados de um prontuário eletrônico, e desenhar essa jornada, entender essa jornada por meio de dados e plotar de forma automática qual que é o processo, os padrões. Está compartilhando tela, tá? Deixa eu... Agora foi? Sim, estamos juntos. Tá, desculpa. Então, basicamente aqui a gente sente atividades e frequência dos tempos e os recursos envolvidos. O que a Upflux faz é de fato aí descobrir esse processo, mapear ele de forma automática e permitir a gente visualizar as várias perspectivas deste modelo de processo, aplicando ênfase visual conforme a ocorrência dessas atividades, conforme a duração dessas atividades, conforme o custo dessas atividades. Então a gente pode explorar esse modelo de processo gerado baseado nessa jornada, diversos pacientes que têm determinada doença, determinada patologia, ou que receberam determinado procedimento, ou que tiveram um desfecho de alta, infelizmente de óbito. Então, correlacionar e entender o que de fato está acontecendo nessa jornada de cada um desses pacientes. Então, essa é uma das tecnologias forma, que é a capacidade de agrupar, navegar nesses dados em profundidade, reconhecer esse fluxo por meio de dados, sem ter que mapear isso de forma manual ou de forma amostral, utilizando 10, 20 pacientes. A gente consegue rapidamente se conectar a um prontuário eletrônico, pegar um conector pronto lá que puxa todos os dados do TASI, do MV, e desenhar essa jornada de forma precisa e de forma muito simples de navegar, similar ao que a gente está acostumado ali com um navegador moderno como o Waze, navegando nesses dados aí, vendo os caminhos pintados de vermelho, onde tem gargalo, onde tem congestionamento. Então, esse seria aí essa capacidade de descobrir e monitorar de forma automática o processo. O mesmo que a gente faz para os processos chaves, né, para o pronto atendimento, para internação, centro cirúrgico e UTI, a gente também é capaz de fazer essa monitoração e essa gestão e análise do processo também para os serviços de apoio, seja centro de imagem, farmácia, laboratório, rotatividade de leitos, e aí toda a questão de agendamento de eletivas, até um ciclo de receita e auditoria. Então, qualquer processo, até compras, a gente consegue descobrir, mostrar, aplicar ênfase visual e dar uma visão do que tem sido consumido de recurso nessa jornada, permitindo um maior controle e previsibilidade desses processos e até conseguindo aí de fato entender os padrões que trazem o melhor resultado, a melhor relação aí custo-benefício.
E por que que isso é importante? Porque basicamente a gente tem um cenário com muita complexidade. A gente precisa cada vez mais de uma visão integrada na jornada dos pacientes, onde a gente tem diversos processos, desde os processos de atenção primária, da promoção à saúde, os processos de prevenção, até o ciclo da jornada intra-hospitalar mesmo, que a gente, na linha de cuidado, a gente entende que toda essa assistência, ela parte desde o pronto atendimento, internação do centro cirúrgico, pode ir para uma UTI até a alta do paciente. E aí ainda vem o pós, né, que é o acompanhamento para, né, ter essa visão de cuidado em cima do paciente. E durante toda essa jornada, muitos dados já são coletados, já existe dentro de cada recurso próprio da Unimed uma diversidade de dados. E além disso, tem toda a complexidade de conexão com os serviços de apoio, seja ele farmácia, laboratório, centro de imagem. E muitas vezes gargalos e problemas de qualidade, de eficiência e de lead time no atendimento estão nessas correlações, estão nessa né, prescrição, na realização do serviço, na entrega, no acompanhamento, e toda essa jornada ela tem uma complexidade alta. E já temos, né, uma série de ferramentas, né, como protocolos, diretrizes, normas, né, os procedimentos operacionais, melhores práticas, o plano terapêutico, para acompanhar essa jornada. E muitos dados são imputados já no sistema, só que pouco tem se usado esses dados para melhorar de fato esse cuidado. Então, o que a gente faz é pegar esses dados, não somente esses dados, mas outros dados também do prontuário eletrônico e também conectar processos que já têm um viés um pouco mais administrativo, como agendamento, faturamento, e acompanhar toda essa jornada do paciente, né, com todas as conexões entre esses processos, dando visibilidade de onde estão as ineficiências, de onde estão os problemas dentro dessa jornada de cada paciente, e permitindo agrupar isso e ver quais são os maiores causadores, quais são os maiores impactos nessas transições e dentro dos KPIs, né, dentro dos indicadores que esse processo deveria entregar ali um nível de serviço esperado. Então, dentro dessa visão de linha de cuidado, uma das primeiras coisas que a gente sempre gosta, né, que oferece para os nossos clientes, é começar com agilidade nessa análise. E para começar com agilidade nessa análise, a primeira coisa que a gente faz é um levantamento do perfil epidemiológico por meio de dados. Trabalho, inclusive, que a gente tem feito com muito sucesso, fazendo 100% remoto, inclusive. Basicamente, a gente estabelece uma conexão com o prontuário eletrônico, dá esse mapeamento, já começa a entender taxas de conversão, quais são os CIDs com maior prevalência, como é que está a taxa de retorno em cada CID, toda a questão de classificação de urgência, muitas vezes pertinências de algumas condutas. E então, basicamente, essa visão muito ágil de reconhecer e dar transparência para o que está acontecendo por meio de dados e fazer ciclos ágeis de melhoria. Basicamente, aqui a gente começa com uma medição, vamos aprender onde estão os principais gargalos para melhorar. Então, essa é a ideia, né, dessa ferramenta ágil e enxuta para a melhoria de processos, né, de basicamente ser dirigido a dados, né, ter uma oferta de linha analíticas dirigido por dados. E nesse sentido a gente explora algumas perspectivas, basicamente identificando ineficiências nesses processos intra-hospitalares relacionados ao consumo, a frequência com que cada um desses serviços são utilizados, os tempos dessas transições e de cada uma dessas atividades, o custo relacionado a elas. Então, basicamente, a gente pode ampliar essa visão da jornada usando ênfase visual e dando várias perspectivas de como isso está acontecendo. E aí a gente também pode auxiliar gerando aí dashboards para a monitoração desses processos hospitalares, selecionando indicadores, aqui acompanhando um pouco dos picos de atendimento, a famosa segunda-feira que
geralmente os índices de atendimento aí, tempo de permanência dos pacientes são bastante críticos e precisam de um controle mais apurado, porque geralmente tem esse pico na segunda-feira. Explorar essas visões de indicadores, correlacionando aí, por exemplo, scores, índices e adesão aí a esses scores e correlacionando com óbito, vendo a utilização de determinados recursos críticos, também levando esse mapeamento para indicadores dentro da UTI e até mesmo relacionados aí à utilização de respirador. Também correlacionar essa jornada com indicadores de eventos adversos e compreender o que mais tem acontecido dentro de cada instituição e o impacto desses eventos adversos, que muitas vezes esses impactos podem significar também uma reabordagem cirúrgica na jornada de mais de um paciente. Aqui, por exemplo, uma reabordagem que aconteceu 5 vezes dentro de 6 dias. Tudo isso permitindo compreender o que está acontecendo, o que está fazendo cair a qualidade. Muitas vezes essa perda de qualidade e ineficiência no tratamento certamente também tem um custo relacionado a isso aí para toda a carteira da Unimed, né? E com um outro pilar dentro dessa gestão, o que a gente visa é fazer de forma automatizada uma monitoração da adesão aos protocolos e diretrizes estabelecidas em cada instituição. Então, basicamente, neste módulo da funcionalidade, a gente já tem um conjunto pré-estabelecido, templates, sobre os modelos de referência dentro dos principais protocolos das linhas de cuidado. E para esses modelos, basicamente, com essa conexão dentro de cada prontuário eletrônico, a gente vai comparar e vai mostrar as divergências, as similaridades do processo que é descoberto no passar do tempo com o processo de referência, com aquele processo que é o modelo institucionalizado. E dentro dessas divergências, a gente vai mostrar isso em indicadores, dando uma visão do grau de conformidade, de quanto similar uma jornada foi com a outra, e a visão caso a caso, né, do total de pacientes, quantos desviaram. E todos esses modelos, eles são facilmente customizáveis, eles usam uma notação de processos, que é a mais utilizada atualmente, que é o BPMN, e podem ser adaptados para a realidade de cada instituição, inclusive sendo utilizado para determinar especificamente certos medicamentos, exames para cada uma das doenças. Isso também ajuda de forma secundária, não só para garantir a qualidade, mas também para aumentar o giro de determinados medicamentos e materiais para cada linha de cuidado, o que certamente tem impacto em reduzir, por exemplo, estoques de medicamentos pouco utilizados, facilitar a negociação e compra, e maximizar o giro dentro dos medicamentos de referência para cada doença. E além disso, toda essa avaliação, a gente tem uma entrega um interesse muito grande dessa entrega para toda a questão de acreditação, onde as instituições têm que mostrar evidências que estão monitorando, que de fato estão registrando o plano de ação para as não conformidades e tem esse compromisso com o acompanhamento e melhoria contínua dessas violações. Então, tudo isso a gente automatiza dentro da nossa ferramenta, dando essa visão de conformidade global da instituição por protocolo e permitindo estabelecer esse conjunto de protocolos, regras associadas, tempos de controle, tudo isso dentro dessa base de conhecimento pré-estabelecida dos protocolos. Uma vez acontecendo uma violação, basicamente a ferramenta ela permite de maneira muito simples navegar dentro dessas violações, por exemplo, selecionando um modelo de referência, clicando para avaliar a causa raiz do problema dentro desse modelo de referência, e basicamente ele vai expandir com as principais violações que estão acontecendo. Aqui, por exemplo, no lactato a gente está vendo problemas em relação ao tempo do processo,
e basicamente clicando nos 8 casos existentes aqui, a ferramenta vai permitir navegar paciente a paciente e causa raiz de cada um desses atendimentos que tiveram essa violação. Então, todo o desvio dos padrões são exibidos e permitindo navegar de forma muito simples, colocando plano de ação, item a item, paciente a paciente, das violações que estão acontecendo. Também todas essas violações elas podem ser tratadas em um Kanban, permitindo a análise crítica e resposta às não conformidades. Então, basicamente, temos dashboards que são customizáveis, a informação que pode ser exibida aqui, ela tem um alto nível de configuração dentro desses dashboards, se, por exemplo, quiser combinar o número do atendimento com o tempo de permanência, com a questão de gerenciar deshospitalização. Então, a ferramenta permite uma configuração para ser aplicada em vários cenários, para ver desde acompanhamentos financeiros, lead time, combinado com os números do atendimento, como está aqui representado. E, basicamente, o trabalho aqui do uso dessa ferramenta ágil de gestão, do Kanban, é ter uma visão à vista, né, e nessa gestão à vista, ter claramente as ações que são realizadas aí dentro de cada uma dessas atividades. Dentro do cenário de descoberta, ainda a ferramenta ajuda num desafio de plotar um processo relacionando um conjunto de atividades quaisquer. Então, pode-se fazer um filtro por determinados procedimentos, determinados exames, analisar a correlação entre qualquer evento da jornada do paciente. Isso facilita muito análises exploratórias dentro de alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, basicamente para demonstrar essa capacidade, foi selecionado o evento do início do atendimento, poderia ser uma retirada de senha, ou até mesmo um processo de admissão dentro do hospital, até a realização do ECG. E aí a gente está observando aqui a média de tempo de 37 minutos. A gente sabe que o protocolo de dor torácica, ele preconiza 10 minutos dentro dessa jornada, e aqui a gente está tendo um certo desvio. E essa informação a gente também pode correlacionar em relação a outras informações, por exemplo, com o desfecho, e ver, analisar o que está acontecendo e qual o impacto dessas informações aí dentro da jornada do paciente. Então, um pouquinho sobre os ganhos, aqui ainda ganhos, né, de mercado americano, dentro de 468 hospitais, a Advisory fez um levantamento que basicamente essa redução de variabilidade, redução de variação e adesão a linhas de cuidado economiza aí 27 milhões ao ano por hospital no mercado americano. Muito a gente já tem observado aqui nos projetos de Lean nas emergências, Lean no centro cirúrgico, Lean nas farmácias, e eu acho que esse ano foi um ano aí que muitos projetos de Lean acabaram parando pela questão da pandemia e pelo modo tradicional de fazer esses projetos que é in loco. Mas certamente a gente já vê uma retomada disso e melhorando a situação da pandemia de retomar esses projetos com Lean. E nesse cenário ainda a gente consegue ajudar essas equipes a ter uma visão remota por meio de dados que já são imputados no prontuário eletrônico. E permitindo também a retomada dessas atividades aí de projetos de melhoria e redução de variabilidade que alcançam ganhos como esses aí reportados já pela Advisory. E toda essa questão, né, de redução de eventos adversos, de maximizar o uso de protocolos para dar giro para determinadas práticas, padrões, medicamentos, evitar eventualmente vencimento de alguns materiais pelo giro nos medicamentos que estão no protocolo, também traz aí um viés financeiro muito forte aí para as instituições. E dentro de um projeto de Lean, as técnicas ainda utilizadas geralmente são o processo de mapeamento da cadeia de valor de forma manual. E nesse primeiro estágio aí, a gente consegue, com os nossos algoritmos, atalhar, reduzir muito o tempo da entrega de um projeto como esse em pelo menos 80% aí na primeira questão, que é a descoberta do processo, que é o mapeamento do processo.
E na questão de monitoração da adesão aos protocolos, a gente consegue ainda mais, porque a gente vê muita gente ainda fazendo de forma amostral, né, que já não seria aí uma evidência completa para mostrar que está gerenciando um protocolo de dor torácica, um protocolo de AVC, mas a gente vê muitos hospitais ainda pegando o prontuário eletrônico, navegando nos registros dos eventos, copiando isso para um Excel para gerar as evidências, né, e planos de ação relacionados à monitoração e adesão aí dos protocolos. E certamente aqui a gente tem um grande diferencial aí de pelo menos reduzir em 70% esse trabalho manual. Esse trabalho manual a gente reduz em mais que 70%, inclusive, liberando os gestores para trabalhar naquilo que realmente traz resultado para o hospital, que é trabalhar na melhoria, que é entregar essa melhoria e atuar dentro das ações que trazem retorno em qualidade, em experiência para o paciente, em eficiência, enfim, em valor em saúde aí para os hospitais. Aqui é um pouquinho do nosso método, né? Então basicamente a gente começa com essa conexão no prontuário, com a descoberta do perfil, com a priorização das linhas, é um pouquinho aí dos ganhos que a gente obtém, e havendo interesse a gente pode detalhar um pouquinho mais disso aqui, basta a gente agendar um call e conversar um pouquinho mais sobre as principais etapas aí de um projeto relacionado a linhas de cuidado e adesão e monitoração contínua. Destaco também aí as capacidades de cruzar dados, de cruzar informações de prontuário eletrônico, de DRG, enfim, a gente pode auxiliar as Unimedes em seus recursos próprios de diversas formas. Aqui são alguns dos conectores que a gente já tem aí uma capacidade de entregar muito rápido a solução. Tendo outros sistemas, obviamente, a gente consegue também fazer, dentro de 1-2 semanas, desenvolver esses conectores para fazer esses projetos. Dentro ainda da linha, mas pulando do hospital para dentro da operadora, temos, né, uma linha de atuação muito forte em reduzir o trabalho repetitivo na auditoria de contas, em especial na auditoria retrospectiva de contas, onde basicamente o Kanban que eu mostrei antes sendo utilizado para a gestão da qualidade, a gente também utiliza ele dentro da auditoria de contas. Tudo que a gente está vendo dentro da tela pode ser ampliado para mostrar dias que aquela conta chegou, custo daquelas contas, navegar dentro dos casos. Essa separação do joio e do trigo, basicamente a gente pinta em vermelho aquelas contas que precisam de maior atenção do auditor, dando um fluxo contínuo de trabalho, permitindo, por exemplo, gerenciar todas as contas que estão em abertas, todas que estão pendentes de auditoria de enfermagem, que estão pendentes de auditoria médica, até a glosa e retorno para o sistema de origem, para o sistema ERP. E permitindo identificar esses padrões que estão fora, né, das práticas comuns e permitindo até mesmo uma liberação automática dessas contas. Então, basicamente, o que a gente traz para a operadora, né, é um ganho de velocidade, visualizando as informações somente que são pertinentes para o auditor, então simplificando essa tela, deixando uma navegação mais fluida, combinando aí uma série de ferramentas para trazer essa velocidade para a auditoria. Tanto a questão de informativas, quanto a questão de críticas são mantidas dentro do sistema, e de forma muito prática são apontadas aos auditores todas as questões aí de críticas informativas relacionadas a quantidades, relacionadas a problemas de valor, e permitindo aí uma facilidade nessa gestão. Também a gente consegue gerenciar todas essas regras dentro de uma base de conhecimento. A base de conhecimento aqui, esses modelos de referência, eles mantêm, e as Unimed esse tipo de modelo de referência. Por exemplo, a federação pode compartilhar com as suas singulares um conjunto de bibliotecas, assim como a gente já tem, por exemplo, regras de compatibilidade da Unimed Brasil, de excludentes, e toda
toda essa base de conhecimento, seja gabarito de via de acesso para calcular automaticamente a via de acesso e não precisar desse trabalho repetitivo, limitadores de quantidade, custo, por guia, por data, por prestador, contratos estabelecidos e colocar isso dentro do sistema e manter essa base de conhecimento contratual sendo utilizada de forma sistemática com base aí em regras que são carregadas de forma muito simples, usando planilha Excel, inclusive, para atualizar, seja regras de quantidade, valor, todas elas podem ser mantidas de forma muito trivial aí, inclusive fazendo upload de planilha Excel com essa base de conhecimento de regras e de contratos. Ainda navegando um pouquinho mais para o cenário da jornada do paciente dentro da operadora, o que a gente pode, pelos dados contidos na base de contas, é navegar, reconhecer os principais padrões, as variabilidades de conta dentro de determinada doença, de determinado conjunto de pacientes que apresentou contas contendo procedimento X ou utilizaram material Y. Então, a gente consegue fazer filtros para permitir uma auditoria analítica, entendendo um histograma da distribuição de custo, vendo toda a questão dessa descoberta, dessa jornada assistencial ali, por beneficiário, por um conjunto de beneficiários que demonstra um determinado aí, que possui uma determinada patologia, enfim, toda essa questão a gente consegue trazer o módulo de descoberta que eu mostrei antes, usado dentro da jornada dentro do hospital, também sobre a base de contas, tendo uma visão mais holística sobre os custos apresentados, sobre os serviços consumidos em toda a rede. E dentro aí, em especial, sobre o problema relacionado à falta de transparência na jornada do paciente, o que a gente permite é fazer uma descoberta e mapear esse percurso. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um vídeo aqui da demonstração de uma ferramenta que a gente chama de replay, analisando a jornada oncológica de um conjunto de pacientes. Então, a gente pode, dentro dessa jornada oncológica, ampliar para algumas linhas de crônicas e atuar aí de forma a ter uma visão ampliada sobre o que esses pacientes estão consumindo, qual tratamento eles estão fazendo, qual o estágio que eles estão, combinar isso com índices como Kaplan, como Charlson, para agrupar esses pacientes conforme as comorbidades existentes e ter uma visão mais detalhada sobre essa atenção a esses pacientes que impactam aí financeiramente a sinistralidade da operadora. Então, também digamos aí, a quarta aplicação que a gente tem dentro da UpFlux, dentro das nossas linhas de aplicação. E toda a questão de auditoria, eu acabei pulando aqui, a gente também consegue combinar as ferramentas analíticas, todas as ferramentas analíticas que a gente tem também podem ser utilizadas para ver o desempenho da base de regra que já existe lá dentro dos modelos de referência. Então, aqueles modelos de referência que são criados e ampliados, a gente pode ver como está a utilização, como está o retorno realizado sobre esse robô que ajuda na auditoria, que faz as glosas automáticas, analisar quais são os principais motivos, ver essa produção, inclusive, por auditor, tendo aí dashboards customizáveis para visualização desse desempenho. Aqui um pouco do processo, a gente pode detalhar um pouco mais sobre esse processo, conversando aí individualmente com as Unimedes que tiverem interesse em ampliar, mas é o processo de implantação e os ganhos obtidos aí, focados mais na auditoria dentro da operadora. Aqui alguns dos nossos clientes que estão conosco. Também aproveito para compartilhar a questão de cases, né? Temos cases publicados no nosso canal do YouTube, de Ponta Grossa, alguns testemunhos. Em breve aí vamos ter outros cases com novas Unimedes que estão aí já entrando, como da FESP, né? Como a de São José dos Campos. Enfim, esses são algumas aí das ferramentas e dos materiais aí que a gente pode já compartilhar com vocês.
também convido a se inscreverem. Em breve a gente vai ter um evento de lançamento aí das novidades da Upflux, que a gente também aí está convidando todos vocês para se inscreverem, né? Vai ser em 21 dias que vai acontecer esse evento, e lá a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre o que temos trazido de novo aí para os nossos parceiros. Aqui segue o meu contato. Acho que podemos explorar a utilização da ferramenta um pouquinho. Gostaria de abrir para perguntas, Carol, também. Se você puder me ajudar a comentar aí se já teve alguma pergunta para a gente abordar. Tem sim, tem uma pergunta aqui no chat, eu recebi uma outra por fora. No chat o Carlos pergunta assim, ó. Eu perdi o início da apresentação, minha pergunta é se a ferramenta importa XML do hospital e se posso fazer as glosas e depois devolver o XML para o hospital importar no RP. Basicamente, a gente trabalha no RP usando os serviços de importação do próprio RP, né? Então, todos os ERPs das operadoras já têm esse serviço, já tem a conexão com a rede prestadora para receber o XML. Então, a gente entra no estágio seguinte, né, para fazer o processo de auditoria após o recebimento do TIS dentro do RP, entra para a Upflux depois. Às vezes tem alguma parte do processo ainda realizada dentro do RP, depois vem para a auditoria de enfermagem, auditoria médica dentro da Upflux, e a gente retorna a conta limpa para dentro do RP, que continua o processo de fechamento financeiro e retorno aí para os prestadores, pagamento dos prestadores. Mas o que a gente faz é pegar esse processo de auditoria médica e de enfermagem e ajudar a minimizar o esforço dentro dele. Toda a integração do RP com a rede prestadora, já tem uma série de fornecedores que fazem isso. A gente pode indicar alguns parceiros também, mas acredito que a maioria das Unimed já tem esse cenário aí de conexão com os seus prestadores estabelecido. E a outra pergunta, Carol? A outra pergunta é se os módulos da Upflux, que são 4 módulos distintos, se a contratualização precisa ser de todos ou se pode ser individual. Bom, essa até a Carol já sabe na ponta da língua, né, Carol? Sim. São individuais, a gente já tem aí, inclusive, contrato estabelecido com tabela de preços para cada um deles aí para toda a FESP. Surgiu mais alguma ou foram só essas duas? Tá, show. Não, por enquanto só. Deixa eu ver se vai vir mais alguma coisa aqui no chat, mas acho que não. Beleza. Como você já deixou também. Certo. Então, basicamente aqui eu vou dar uma explorada na ferramenta. Acredito que a apresentação já mostrou diversas coisas, diversos pontos, mas só deixando aqui, né, abrindo um pouquinho o sistema, que às vezes... Você está vendo minha tela, Carol? Tô vendo sim. Ô, Cleiton, antes de você mostrar o sistema, se você puder reforçar quais são os 4 módulos do Upflux, por favor. Sim, já retorno aqui. Eu acho que eu não estava com a tela compartilhando ali, deu aquele probleminha técnico e eu tinha tirado a tela, mas basicamente são esses 4 módulos, né? Então a gente tem um módulo para dentro do hospital ou para dentro do pronto atendimento. Todos esses módulos aqui contemplam já a monitoração, por exemplo, de centro de imagem, de farmácia, né, que seria mais uma visão intra-hospitalar. O módulo que a gente conversou um pouquinho mais para dentro da operadora, que são esses dois, o focado em auditoria e na avaliação da jornada do paciente, né, dos beneficiários, baseado também na base de contas. Então, são esses os 4 módulos aí que a gente abordou aí durante a apresentação. Legal, pode mostrar o sistema, desculpa. Não, obrigado aí pela intervenção. Sobre a ferramenta, né? Basicamente a gente pode gerenciar vários processos, né? Então a primeira visão que a gente tem aqui são os processos que a gente está monitorando. Vou entrar em um dos processos que eu tenho aqui nesse ambiente de demonstração, que é focado num processo hospitalar. E aqui a gente tem as principais ferramentas que a gente tem dentro da nossa plataforma. A primeira aqui que é focada na descoberta, que a gente tem desde o uso de algoritmos de inteligência artificial para mapear, né, o uso de heurísticas aqui para mapear o processo. Por exemplo, quando a gente clica aqui, eu posso selecionar todos os casos que contêm, por exemplo, N23 aqui, cólica nefrética, cólica renal,
E aí, quando a gente aplicar esse filtro, basicamente os algoritmos eles vão mostrar um modelo que representa e abstrai as conexões existentes. Então, a gente pode ver todas as conexões, ou a gente pode ver aquelas com maior significância, com maior relevância dentro dessa jornada. E aí a gente pode utilizar os recursos que a gente já está acostumado, de zoom in, zoom out, navegar e ver a frequência de utilização. Também conseguimos adentrar, por exemplo, navegar num segundo nível aqui e focar dentro de alguma atividade. Por exemplo, quais são os medicamentos mais utilizados? E aí a gente vê o Buscopan aqui com 88 como frequência e outros medicamentos aí que são utilizados nessa jornada. Se a gente trocar aqui uma perspectiva, por exemplo, e for para custo médio, a gente consegue ver aqui o maior ofensor, né, relacionado ao exame de imagem. Se a gente entrar dentro de exame de imagem, a gente vai conseguir aí ver quais são os exames de imagens mais utilizados e o impacto deles de custo nessa jornada. A gente também consegue ver no histograma essa distribuição de custo, seja aqui, por exemplo, duração total da jornada do paciente, onde temos pacientes aí de 30 minutos a 12 horas no tempo de permanência dentro do hospital. E também a questão aí de custos. Um paciente teve custo de 1.500, enquanto teve outros aí com um custo aí de R$30. E a gente pode, por exemplo, só quero analisar aqueles que estão acima de R$900. E aí a gente vai ver a jornada daqueles pacientes acima de R$900. A mesma coisa a gente pode fazer com uma visão aí, por exemplo, de tempo, né? Vou pegar aqui a duração da jornada do paciente e quero ver somente aqueles casos que ficaram acima de 4 horas e que foi nível de severidade ali acima, né, do amarelo, por exemplo. Aí, né, se tem a escala de Manchester implantada no hospital, a gente pode fazer a combinações desses filtros. Basicamente, aqui a gente consegue, por exemplo, fazer filtro de tempo, quero ver, por exemplo, todos que terminaram em óbito, analisar todos que tiveram um ponto de interesse, um determinado procedimento realizado. Então, basicamente, aqui a gente tem uma ferramenta exploratória que permite navegar por perspectivas de consumo de serviços, de custo, de tempos, qual o tempo de espera, que vamos pegar a duração média, por exemplo. Qual a duração média que eu tenho da retirada de senha até o início do atendimento? Aqui, em média, está esperando 5,27 minutos. Do início do atendimento até a triagem, mais 11 minutos, já deram 16, mais 4 minutos, já foi 20, mais 14 minutos, já foi 34, até um atendimento, uso de exames, depois um novo gargalo aqui no exame laboratorial, 27 minutos. Então, tudo isso a gente vai abrindo, vendo essas transições ponto a ponto e combinando aí essa visão geral do processo. Também temos ferramentas de agrupamento desses pacientes para identificar essas principais variantes do processo e navegar dentro desses padrões, que a gente também pode fazer por doença ou de uma forma geral, analisando aqui que 28% dos casos seguiram essa jornada e tiveram um custo médio de tal, e o tempo de espera de tantas horas. Então, também conseguimos fazer esse tipo de análise, comparar equipes, comparar períodos do dia, dias da semana, profissionais envolvidos na jornada. Então, também conseguimos aí fazer análises comparativas entre essas pessoas. Os dashboards, que eu já mostrei alguns, por exemplo, o perfil do PA, que a gente inclusive passou na apresentação. Isso aqui, todas essas ferramentas de dashboard, elas estão extremamente configuráveis, né? Então, a gente consegue colocar componentes visuais, como histograma, tabelas, gráficos, séries temporais, para fazer esse mapeamento e ter essa agilidade nas análises, deixando ali uma foto pronta, inclusive aí permitindo que colocar essa foto pronta num telão para monitoração, né? Por exemplo, aqui para ocupar toda a tela, ter os principais exames, os principais solicitantes, quanto o principal solicitante está gerando aí de conta aí para a operadora também. Basicamente, temos aqui, né, mostrei algum exemplo aqui de exame de imagem, mas poderia ser exames laboratoriais, poderia ser medicamentos consumidos. Os dashboards aqui a gente costuma treinar a equipe para fazer e a gente também trabalha de forma muito consultiva, entregando um padrão aí de templates prontos que a gente já tem entre os nossos clientes.
Dentro da análise global, basicamente todos os protocolos que forem gerenciados e estiverem ali dentro da base de conhecimento, eles vão ser validados. E aqui, por exemplo, selecionando um protocolo como cólica nefrética, a gente vai ver quais são os principais padrões de violação que estão acontecendo, permitindo navegar. Aqui, por exemplo, 12 pacientes, 34% das violações aconteceram pelo TC de abdômen total, que estava faltando, alguns Buscopan, 28% Buscopan. A gente pode navegar nesses pacientes que tiveram ali essas falhas assistenciais, analisando quais são essas principais violações, analisando o detalhe, vendo a timeline dele dos serviços consumidos, o impacto dela de tempo e de custo nessa jornada aqui desses consumos realizados. Então, de forma muito simples, navegar e até mesmo agrupar esses eventos e ver os itens aí detalhados dessa jornada. Então, acho que eu dei uma navegada rápida nesse cenário de uso dentro do hospital. Surgiu alguma pergunta nova, Carol? Deixa eu ver aqui. Parece que não, hein? Não, é isso. O Carlos fez bastante pergunta aqui com a gente. Ele pediu uma reunião contigo, então já estou vendo as agendas para a gente fazer na sequência. Mas é isso, Cleiton. Perfeito. Aqui só dando uma apresentada na questão do uso, né, do mesmo Kanban que a gente usa, ele também está personalizado aqui para o cenário de auditoria de contas. Então, basicamente, aqui a gente tem o código da guia. Dentro do código da guia, a gente já pode ver, por exemplo, informações sumarizadas de quanto ela está apresentando de valor, de quantos dias. Aqui, obviamente, é uma base de desenvolvimento, né? Por isso que essa conta aqui está aguardando 275 dias para ser auditada, né? Mas o normal aqui é ter números bem menores que isso, obviamente. Mas dentro dessa conta a gente pode puxar para análise, depois realizar essa análise, passar para a auditoria de enfermagem. Dentro de cada uma dessas contas a gente consegue personalizar o que vai ser exibido dentro do cabeçalho, também ver as principais violações que estão acontecendo. Aqui foi uma regra relacionada a valor, e aí analisar as violações relacionadas a valor aqui do que foi apresentado, né? Aqui estavam os limitadores, quando foi apresentado, o limitador aqui de taxa ambulatorial era 900 e foi apresentado aqui 1.066. Então, pode ser feito, posso colocar nota, ver histórico, se tivesse outras contas desse paciente, e fazer a passagem para o estágio ali de auditoria de enfermagem, ou já incluir alguma glosa, fazer alguma glosa total ou parcial dentro do sistema. Então, acho que dei uma navegada rápida aí na ferramenta. Surgiu mais alguma pergunta, Carol? Não. Não? Fechado. É isso. Carol, só queria agradecer o convite. Eu espero ter atendido às expectativas. Qualquer dúvida, novamente aí coloco meu contato para vocês. Obviamente a Carol aí sempre faz a conexão conosco, mas agradeço aí pela atenção de todos e fico à disposição para detalharmos um pouco mais aí sobre essa parceria e sobre os cases, os nossos projetos, e é isso aí, né? Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Cleiton. Pessoal, obrigada. Qualquer dúvida podem chamar a gente. Até a próxima. Até.